Bom, novamente, primeiramente, boa tarde. Primeiro agradecer a todos os presentes, agradecer ao Davi e à NTF por esse convite, por estar aqui podendo moderar um painel tão importante. É uma satisfação enorme estar aqui com os nossos painelistas. O setor de transportes ele vive um momento de transformação profunda. Nas ferrovias, a gente não fala apenas de locomotivas e de trilhos, mas agora a gente está falando de sistemas inteligentes, de automação, de análise de dados, soluções digitais, todas elas capazes de elevar o padrão de segurança, reduzir custos e, sobretudo, aumentar a sustentabilidade do setor de transportes ferroviário. Essa é a chave que a gente está virando nesse momento. Hoje a gente vai ter a oportunidade aqui de ouvir 4 especialistas nesse setor que vão trazer visões complementares de diversas áreas, com a indústria, a tecnologia, as empresas que estão construindo essa nova realidade tecnológica no sistema ferroviário, a chamada Ferrovia 4.0. Então, sem mais delongas, eu vou começar a passar a palavra para os nossos painelistas para a gente estar começando esse debate. Então, primeiramente, eu vou me dirigir à doutora Margarete Gandini, do MIDIC. O Ministério da Indústria, Comércio e Serviços tem um papel estratégico na promoção da inovação e da indústria 4.0 no Brasil, fomentando as políticas que estimulam a modernização tecnológica e a competitividade das empresas nos mais diversos setores. Para a senhora, quais políticas públicas e incentivos o governo tem considerado para estimular a adoção das inovações e das novas tecnologias no setor ferroviário e como essas iniciativas podem aumentar a eficiência operacional, reduzir custos e contribuir para a sustentabilidade e competitividade do setor? Inicialmente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a NTF pelo convite e parabenizar pelo evento. Em termos de políticas públicas, as ações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, elas cursam no âmbito da atual política industrial, o Nova Indústria Brasil. Nesse sentido, o Nova Indústria Brasil ele foi construído em torno de missões, tá? Porque a política industrial ela não é um fim em si mesma, ela tem que servir ao fim e ao cabo à sociedade brasileira, tá? E uma... Não. Tá ouvindo, né? Tá. E uma dessas missões, no caso a missão 3, é infraestrutura e mobilidade sustentáveis, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, integrando infraestrutura e mobilidade urbana sustentáveis. E aqui também se ampliou na questão setorial, também para toda a parte de logística, além da mobilidade sustentável. Nesse sentido, um dos setores que está na missão 3 é o setor metro-ferroviário. Os setores priorizados, ao longo deste ano, embora anteriormente também tenham sido realizadas ações e reuniões periódicas, a partir desse ano, por meio de uma metodologia padronizada, foi realizada a construção de um plano de ação, envolvendo medidas de curto, médio e longo prazo, para nós termos uma visão estruturada do que precisamos conjuntamente fazer pelo setor. É importante dizer que esse plano de ação ele foi construído coletivamente, com uma primeira reunião que foi a apresentação do diagnóstico, onde foi discutido os principais elementos da cadeia produtiva. Na sequência, recebemos contribuições para a consolidação do diagnóstico e começamos a discussão das ações na segunda reunião. E na terceira, a aprovação do plano de ação, que agora está em fase de priorização por parte das entidades e dos ministérios que participaram dos debates. O plano de ação. Qual o plano de ação que foi aprovado? Foi um plano de ação que focou muito em novas tecnologias, transição energética, adensamento produtivo e integração territorial. Essas prioridades elas se consolidaram em 8 pilares.
Os 2 primeiros muito focados em inovação dos materiais rodantes, tanto que o primeiro pilar é pesquisa, desenvolvimento e inovação, que envolve tanto um programa voltado ao P&D colaborativo, inovação aberta para o setor metroferroviário, quanto rede de laboratórios especializados em interoperabilidade ferroviária. O segundo pilar já se volta para o desenvolvimento de novos materiais e novas tecnologias construtivas, com encomendas tecnológicas para material rodante inovador, subvenção para projetos coletivos focados em tecnologias ferroviárias estratégicas de eletromobilidade e sustentabilidade e projetos pilotos em trechos ferroviários selecionados, ou seja, seleção de trechos ferroviários destinados a testar tecnologias emergentes e de alto impacto que serviam como sandbox. Os outros 2 pilares se focam em inovação nas ferrovias. Aí nós temos o pilar de ferrovia digital e de ferrovia sustentável, com fomento a novas tecnologias para manutenção de ferrovias, tecnologias para melhoramento da velocidade e mudança de via e desenvolvimento de conjunto integrado de tecnologias de monitoramento, inspeção e resposta rápida para a segurança ferroviária. E em ferrovia sustentável, aí nós temos muito da questão da transição energética. Autorizações específicas para o uso de novas tecnologias de tração com diferencial na outorga, requisitos de sustentabilidade em concessões e outorgas. Tem também uma outra ação que tem sido discutida bastante ao longo dos últimos 2 anos, que são os critérios técnicos para definição de vida útil de vagões de carga, considerando parâmetros de segurança, desempenho, eficiência energética, emissões e condições de manutenção. A inclusão daqueles projetos pilotos que nós falamos no pilar anterior em concessões e permissões, de modo que as concessões tenham esses espaços para a testagem de novas tecnologias. Utilização compartilhada de infraestrutura e processos. Tá? Aí nós temos, esses são os 2 mais focados na parte de transição energética e tecnologias. Depois nós temos a parte de adensamento do produtivo, que é a política de conteúdo nacional metroferroviário, programa de renovação de frota ferroviária, que nós temos ainda uma cauda longa em termos de idade da frota, repotencialização e modernização tecnológica de locomotivas, escalada tarifária e processo produtivo básico no setor metroferroviário e as revisões de requisitos de conteúdo local nas diferentes instâncias. O outro pilar que também nos coloca como importante e até inovador em termos de abordagem é a integração territorial e aos espaços urbanos. Tá? Na parte dos espaços urbanos, é a questão de parques lineares em áreas próximas com funções de requalificação urbana, criação de áreas verdes e integração entre a ferrovia e a cidade. Tá? Para nós não ficarmos com aquela visão das cidades divididas pela linha do trem. Também reaproveitamento de trechos devolvidos para short lines e VLTs regionais, multimodalidade com a articulação dos modais de transporte, investimentos cruzados no setor ferroviário e receitas alternativas para a viabilização do transporte ferroviário de passageiros metropolitanos e interestaduais. E, por fim, não poderíamos deixar de falar, pela sua importância, no novo mundo do trabalho e a formação desse trabalhador para o novo mundo do trabalho, que envolve o Programa Nacional de Formação Ferroviária com tecnologias imersivas, a requalificação para os trabalhadores de ocupações
em vulnerabilidade, tá? Socioeconômica, o risco de obsolescência ocupacional, e a criação de um programa de adoção progressiva de tecnologias assistivas para apoiar os trabalhadores do setor ferroviário em atividades de alta demanda física e de segurança. Tá? Então, esse plano ele foi discutido junto com o setor, com participante de concessionários, de fabricantes, de trabalhadores dos diferentes ministérios e bancos públicos, e o objetivo é nós alcançarmos essa competitividade que passa não só pela questão de custo, mas pela inovação. Nós estamos em um momento que não adianta apenas fazer mais. Nós temos que fazer mais e diferente. Tá? Então, essa que é a mensagem que nós gostaríamos de deixar. Obrigada. Muito obrigado. É a contribuição importantíssima para a gente ver a amplitude do olhar que o governo está tendo para o setor. Ela é profundamente amplo e eu acho que esse plano ele pega de A a Z do que a gente está necessitando fazer, do que a gente está necessitando olhar, né? Importante esse olhar. Mas agora, passando um pouquinho para a indústria, né? Vamos colocar assim, o Vitor, a Placer é referência mundial em tecnologias, né? De manutenção, modernização de infraestrutura ferroviária. As soluções integram inovação, automação, digitalização, tudo com olhos para aumentar a eficiência operacional do setor no dia a dia. Considerando a experiência da Placer nessas soluções digitais e tecnológicas, quais inovações recentes têm maior potencial para aumentar a eficácia operacional e a confiabilidade das ferrovias brasileiras? E quais desafios são que precisam ser superados para essa adoção em larga escala dessas inovações? Perfeito. Primeiramente, boa tarde. Gostaria de agradecer à NTF pela organização do evento e a oportunidade de participar desse painel com meus colegas. Falando um pouco da Placer do Brasil, a Placer faz parte do grupo Placer & Teurer, que é uma empresa austríaca que tem mais de 70 anos da sua fundação e presente no Brasil há 50 anos. Nós somos as famosas máquinas amarelas que cuidam das vias para passar tanto os vagões do Scolari quanto as locomotivas do Danilo. E como é que funciona a visão da Placer & Teurer hoje? Hoje o moto da empresa é: nós acreditamos na ferrovia. E por acreditar na ferrovia, somos um signatário da visão 2030 da Heavy Haul, que é segurança operacional digital, experiência do cliente, administração e controle operacional e cibersegurança. E como é que a gente divide essa visão em 3 pilares? O primeiro a gente fala de máquina, seguido de frota e depois de infraestrutura. Quando a gente fala de máquina, hoje a gente está recebendo em outubro uma máquina que se chama 09 8x4-4S, que está chegando para um operador aqui no Brasil, que é a primeira máquina fora da Europa. É um grande passo tecnológico, porque essa máquina consegue fazer um aparelho de mudança de via em até meia hora. É uma máquina que tem toda a tecnologia embarcada, opera em ferrovias da Europa inteira, onde passam trens de altas velocidades. E esse cliente aqui no Brasil tomou voto de confiança em testar essa tecnologia e fizemos a inspeção recentemente na Áustria e a máquina está chegando. Isso faz parte do pilar máquina. Quando a gente passa para o pilar de frota, todos esses ativos novos, eles estão conectados pelo PIC, que é o Placer Intelligent Control, que é o nosso Microsoft DOS, vamos dizer assim. E ele permite que conecte com nossa suíte de manutenção, de monitoramento remoto. Então, o operador consegue ter gestão da frota e monitoramento remoto, antecipação de falhas e condicionamento de operação e gestão da rotina. E aí, passando pelo terceiro pilar, a gente fala da infraestrutura. Além das máquinas amarelas, o Grupo Placer & Teurer tem uma série de tecnologias de inspeção e monitoramento de via. Hoje, na Europa, a gente tem algumas ferrovias o que a gente chama de Digital Twin, que é o que a gente consegue fazer um gêmeo da ferrovia no controle da máquina, possibilitando que essa máquina consiga operar autônoma para fazer manutenções. Essa demonstração foi feita em Münster nesse ano, que foi uma máquina similar à que está chegando aqui esse ano que eu falei. Então, é assim que a gente
vê o futuro da indústria 4.0. E aí, trazendo para o Brasil, como é que a Plácia do Brasil está tratando isso tudo para trazer essas tecnologias? A primeira coisa, a gente fez um investimento significativo na nossa mudança do Rio de Janeiro para São Paulo, para poder atender melhor os nossos clientes. Somos vizinhos lá do Escolar, lá em Hortolândia, e investimos em tecnologia, em simuladores, para a gente poder treinar não só os nossos colaboradores, mas também os clientes. E vindo disso, a gente cria a capacidade técnica de cuidar do ativo. E aí, pensando na frota atual, a senhora falou do que a gente tem hoje. Além das máquinas novas, hoje a Plácia do Brasil tem a total capacidade de pegar os ativos mais vintage, vamos dizer assim, e transformá-los e adequá-los tecnologicamente para trazer justamente esses avanços que a empresa traz. Então, hoje, uma máquina que tem 40 anos, existe um pacote para você fazer um retrofit, no qual você pode colocar o PIC, no qual você pode colocar uma banca elétrica, reduzindo em 25% o consumo de combustível, e aí você homogeneiza toda a operação e facilita na contratação de pessoas e na manutenabilidade dos operadores, porque as máquinas vão ser homogêneas. E aí é o último step, que a gente está investindo bastante em capacitação, porque hoje o nosso maior desafio é gente. Isso é uma coisa que a gente sente falta no setor. A gente sente falta que hoje um operador de máquina, principalmente essas máquinas mais novas, não é mais o operador que vai lá e aperta o botão. Ele tem que ter quase um grau de engenharia para poder operar uma máquina desse patamar. Então, a capacitação, retenção, difusão do conhecimento é fundamental para a gente ter continuidade e manter que as máquinas amarelas continuem sempre operando. E aí você falou dos desafios. Eu acho que é muito mais uma continuidade de processos, continuidade de investimentos. A gente não pode ser voo de galinha. Agora, na segunda virada das concessões, a gente está focando muito em infraestrutura. E hoje focar em infraestrutura é fundamental por vários motivos. O primeiro é que você otimiza a sua frota, aumentando a velocidade média do sistema. E segundo, você aumenta a segurança. Você consegue aumentar a velocidade, aumentando a segurança, e isso facilita muito na operação dos nossos clientes. Então, hoje a Plácia está apostando no país, apostando no futuro da ferrovia e na continuidade dos projetos, para a gente continuar se mantendo por mais 50 anos aqui no Brasil. Maravilha, obrigado, Vitor, obrigado. É importante a gente ver que esse trabalho de atualização ele tem que ser feito de uma maneira constante, né? É importante isso. E essa possibilidade da gente estar atualizando sem necessariamente estar trocando o equipamento. Eu tive lá na Waptec, nos Estados Unidos, e vi o trabalho deles de renovação com as locomotivas. É um trabalho importantíssimo para a gente colocar a coisa para funcionar sem ter que fazer todo aquele investimento de novo, né? A gente pode fazer o mesmo com máquinas de via também. Então, exatamente. No Brasil. Legal, ótimo, maravilha. Então, Daniela, a Waptec, além dos equipamentos, a Waptec é uma referência mundial na tecnologia de sistema de controle e automação de locomotivas. E a locomotiva é parte essencial da operação ferroviária. Não só é parte essencial, como a interferência direta na locomotiva é o que vai trazer a eficiência energética para o sistema de transporte. Considerando esse papel das locomotivas, como as tecnologias da Waptec podem contribuir para essa redução das emissões de CO2, para esse aumento da eficiência energética, para apoiar essa transição do transporte ferroviário para a sustentabilidade? Boa tarde, Alessandro. Obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje. Obrigada à NTF pelo convite, por um evento tão importante para o nosso setor. E é um prazer estar aqui conversando com amigos, Vitor, Alessandro, Margarete, Romeu, falando sobre tecnologia e inovação, que eu particularmente amo, adoro falar de tecnologia. E vai ser um prazer bater um papo com vocês aqui um pouquinho.
Eu ia falar muito da Wabtec, que é uma empresa global, é uma empresa que tem uma referência global de tecnologia, inovação. A gente investe em locomotivas, passageiros e cargas, mas eu vou mudar um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência de 22 anos trabalhando com tecnologia e inovação aqui no Brasil e o quanto que a Wabtec contribuiu e vem contribuindo para que o setor cresça e que a gente aplique cada vez mais tecnologia. Tecnologia é o nosso DNA e é isso que a gente vive, é isso que a gente constrói todos os dias. E o desafio da inovação é constante, porque a inovação ela não acontece de um dia para outro, a gente tem que se desafiar todos os dias. Quando a maioria do mercado estava fazendo a importação de locomotivas usadas, lá nos anos 90, 2000, a Wabtec decidiu trazer a tecnologia dos Estados Unidos para cá. Então, nós projetamos e trabalhamos com a nacionalização da AC-44 e produzimos mais de 500 locomotivas em Contagem. Essa tecnologia permitiu que a ferrovia aqui no Brasil tivesse um ganho de produtividade, disponibilidade e mais de 30% de redução de combustível. E a gente não parou por ali. Aí nós continuamos, porque a gente ama a tecnologia, a gente desafia. E aí nós fomos estudar, trazer a nossa, que a gente chama, as últimas locomotivas, que é a série Evolution. Então nós desenvolvemos o primeiro, que a gente chama NPI, New Product Introduction, a introdução de um novo produto, que foi a BBI. E a BBI foi em 2015, nós produzimos e projetamos essa máquina aqui para o Brasil, com nosso perfil de ferrovia, que tem que passar por túneis, curvas. E a tecnologia Evolution, ela deu continuidade. Nós produzimos, e hoje a gente produz essas locomotivas hoje, que também é conhecida como a máquina mais sustentável do Brasil, e comparada com a tecnologia anterior, ela traz mais 6% de redução de combustível, ou seja, mais 6% de redução de descarbonização, contribuindo mais ainda para a nossa sustentabilidade e descarbonização na ferrovia. E essas locomotivas, Alessandra, como você falou, ela vem com um sistema de automação e de controle. Então, a gente não fala só de locomotiva, a gente fala de digitalização, a gente fala de automação. Mais uma contribuição que foi feita com uma tecnologia das máquinas, mas também com uma tecnologia que permitiu que o Brasil tem hoje o maior trem do mundo, com 3 locomotivas e um sistema que a gente chama de sistema de distribuição de potência, de energia, que permite que esse trem seja o mais longo possível, que é o trem de Carajás, com um sistema que a gente chama de Locotrol, que a maioria das ferrovias hoje no Brasil também aplica essa tecnologia. Além disso, a máquina ela tem um sistema de bordo. Eu vou falar na máquina porque é a minha paixão, gente. As locomotivas não são só do Danilo, elas são minhas também. E a gente tem um sistema que nós também fomos desafiados para fazer um teste, que é o piloto automático, né? A máquina hoje ela não é totalmente automática, mas a gente chama ele hoje o TRIP, que é o Trip Optimizer, que é o piloto automático das locomotivas. Nós fomos desafiados para testar e substituir a operação humana não é simples. A primeira coisa ela tem que vir, que é segurança. O Vitor falou muito sobre isso aqui. E a gente preza isso em primeiro lugar, em qualquer situação. E o TRIP foi testado, foi desafiado, e hoje o TRIP também opera em algumas das nossas ferrovias, trazendo mais 10% de redução de combustível e melhoria na nossa sustentabilidade na ferrovia. E aí a gente também tem, Vitor, lá o nosso sistema de monitoramento, que é o quê? Pós-venda, ou nossa parte de serviços, que você também falou lá na Plácia. Nosso viés também é como que a gente faz para que a frota existente ela tem que ter uma vida longa, de melhor produtividade, de maior disponibilidade, de maior confiabilidade. E nós nacionalizamos também a parte de serviços, porque não adiantava simplesmente a gente pegar o que a Wabtec faz nos Estados Unidos ou faz em outros países e trazer para o Brasil. Então, juntamente com as ferrovias, com o setor, com os nossos fornecedores, nós nacionalizamos o que a gente chama do MSA,
E hoje a gente monitora mais de 550 locomotivas aqui no Brasil, com alta confiabilidade, gerando empregos, gerando mais contribuição para a transformação do setor ferroviário. A Wabtec também, a gente acredita muito no país e a gente investe aqui muito no país também. E um exemplo disso é que, além de locomotivas, serviços, a área de digitalização, nós adquirimos uma empresa que é uma empresa que visa estar próximo do cliente, conhece os problemas do cliente e também traz soluções que eu chamo muito criativas e inovadoras, que muitos de vocês conhecem, que é a Supermetal, onde a gente atua na área de via permanente também, criando soluções cada vez mais customizadas e direcionadas para a área, também a área de manutenção de via. E eu tenho um prazer de falar hoje aqui que um dos desafios, que não falou só o Vitor, mas falou também Sartori, a gente teve outros painéis, que é o desafio da gente encontrar talentos e reter talentos, né? Porque quando a gente traz tecnologia, inovação, o setor nosso não é um setor tão atrativo quando a gente vai atrair engenheiros, né, engenheiras para o nosso setor. E o que a Wabtec, com muito orgulho que eu vou falar aqui, está inaugurando em dezembro desse ano o maior centro de tecnologia ferroviária aqui no Brasil, em Contagem, com mais de 300 engenheiros, que nós vamos estar capacitados, fazendo tecnologia para o Brasil e para o mundo, desenvolvendo digitalização, automação e tecnologias com foco em sustentabilidade. Mas isso também não foi fácil, porque a gente fala lá na companhia que é muito mais difícil fazer uma venda interna, às vezes, do que uma venda externa. E nós sofremos uma concorrência global para ter esse centro aqui no Brasil. E o Brasil venceu porque a gente tem engenharia de qualidade, nós temos universidades de ponta e nós temos capacidade para isso. E aí esse é um voto de confiança que a Wabtec Brasil está fazendo, não só no setor, mas todo o país, porque nós vamos gerar novos empregos, nós vamos capacitar e nós vamos produzir aqui, que eu chamo de nacionalizar a inovação para o Brasil e para o mundo. Então, isso aqui é um pouco do que a experiência que a gente tem aqui e que vamos dar continuidade aí para o crescimento para a Ferrovia 4.0 aqui no Brasil. Obrigada. Obrigado você, Daniela. A contribuição é sempre importante nesse sentido e a gente vê todo mundo, e aí quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo. O setor ferroviário tá animado, tá todo mundo animado, todo mundo a fim de investir, todo mundo a fim de trabalhar, todo mundo remando para o mesmo lado. Isso é importante demais. E a gente falou aqui um pouco já de manutenção, um pouco da operação em si. Agora a gente vai falar um pouco dos ativos ferroviários, né, Romeu? A LID atua no desenvolvimento de soluções digitais para gestão e monitoramento desses ativos ferroviários e a transformação dessas informações, desses dados em informações estratégicas, sempre buscando, como tudo que a gente falou aqui agora, aumento de eficiência, segurança, previsibilidade. Então, Romeu, com base na experiência da LID, quais tecnologias emergentes são as mais promissoras para aumentar a eficácia, a segurança e a previsibilidade da operação ferroviária? E como as empresas de tecnologia podem colaborar com os operadores e os órgãos públicos para acelerar essa digitalização no setor? Bom, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer também ao Alessandro o convite, agradecer à NTF por dar essa oportunidade para a gente estar aqui falando um pouco sobre a nossa empresa. Eu queria dizer que um pouco sobre a LID, que ela nasceu lá em 2010 e o trabalho da LID sempre foi na área de gestão fundiária, tá? E a LID evoluiu ao longo do tempo exatamente prestando serviços para o setor ferroviário, tá? A importância da gestão fundiária para o setor, ela é fundamental também. Então, quando se vai fazer uma obra aí, a gente enfrenta os desafios de ter que seguir todos aqueles processos cartoriais
né, de ter que desocupar faixas de domínio, de ter que tratar as pessoas que eventualmente precisam ser desocupadas, precisam ser transferidas, né, que a área seja desocupada. E, atualmente, inclusive, a gente tem o desafio que a Margarete colocou, que são as interferências urbanas que a ferrovia tem e que precisa ser administrada. Então, tudo isso gera uma demanda muito grande, né, de documentos, de processos, e aí entram muitas interfaces, tanto internas quanto externas. A gente tem, internamente, as empresas que estão trabalhando a gestão fundiária precisam trabalhar elementos jurídicos, precisam trabalhar elementos de engenharia, enfim, precisam ter comunicação, né? Então, é toda uma gama de informações e elas, em geral, essas informações elas estão dispersas dentro das empresas, muitas vezes em puxadinhos, em softwares isolados, né? E ao longo do tempo aí da evolução da LID, que hoje presta um serviço completo, desde o mapeamento do campo lá com drones até a efetiva remoção ou relocação de pessoas de áreas ocupadas, tá? A gente presta o serviço completo. Ao longo dessa evolução toda, a LID foi percebendo que era preciso centralizar esses dados que são gerados por essas várias áreas de especialidades dentro das empresas, tá? Então, e a gente, apesar do grande investimento que foi feito até hoje, que tem sido feito, né, pelas concessionárias, pelas operadoras ferroviárias, na área de tecnologia de informação, apesar disso tudo, a gente ainda está um pouco atrasado em relação a setores, por exemplo, como financeiro, né? Então, em termos de maturidade na área de TI, a gente está um pouco atrasado ainda nessa área de infraestrutura e transporte, né? Com algumas empresas mais avançadas, outras menos, mas, de modo geral, um pouco mais atrás. Então, assim, a gente entende que um grande caminho que a gente tem para percorrer ainda é o caminho da progressão digital, entendeu? Então, assim, nós precisamos fazer uma transformação digital mais acelerada e mais ampla para a gente poder alcançar um ponto em que a inovação possa efetivamente, né, ser deslanchada. Então, é esse caminho que a LID está buscando. Hoje, nós temos com uma grande empresa do setor ferroviário, nós temos, em parceria com a ESRI, que é a proprietária do ArcGIS, a gente tem um desenvolvimento de um sistema, não vou dizer de um sistema, de uma plataforma, onde a gente pode colocar tudo ali, como eu falei, processos jurídicos, documentos de engenharia, outros documentos, enfim, que esses processos de gestão fundiária exigem, né? Então, os registros lá de propriedade, dados de informações sobre pessoal lindeiro, né? Confrontantes, enfim, toda uma gama de informações que a gente pode colocar na plataforma, está ali centralizado e todas as áreas da empresa podem acessar de uma maneira simples, porque, na verdade, eu não sou um técnico da área de informação, na verdade, eu sou um usuário. Então, a grande dificuldade do usuário é ter uma interface simplificada para poder acessar os dados e fazer uso deles. Hoje, a gente tem aí a inteligência artificial, que nos ajuda muito, né? Facilitou enormemente uma série de trabalhos, mas para que você possa fazer uso da inteligência artificial de uma maneira mais efetiva, você precisa ter
essa concentração de dados. Os dados precisam estar concentrados e eles precisam ser confiáveis. E mais do que isso, as pessoas precisam confiar nos dados que estão ali depositados, entendeu? E essa confiança, ela é construída com essa centralização, com uma coordenação desses dados, né? E a gente está procurando trabalhar exatamente esse ponto. De outro lado, a gente tem também uma relação externa. Então, as concessionárias de ferrovia, por exemplo, as rodoviárias também, todas elas, têm que prestar contas para as agências reguladoras, tem que fazer interface com o pessoal que é confrontante, né? Das faixas de domínio, enfim, até mesmo as concessionárias precisam eventualmente estar até administrando seus ativos que não são utilizados. Então, parte dos ativos podem ser, inclusive, explorados de maneira a trazer rentabilidade para a empresa, tá? Então, tudo isso a gente precisa tá olhando de uma forma sistêmica, né? E é isso que a LID está procurando fazer, tá? A LID é uma empresa jovem, mas o mais velho lá sou eu, tá? Mas a gente está efetivamente procurando trilhar um caminho que leve efetivamente para oportunizar a inovação, tá? Essa área de gestão fundiária, repito, é uma área bastante complexa, onde as empresas têm grandes dificuldades, enfrentam grandes desafios, né? A gente tem muito atraso de obras por conta de problemas de gestão fundiária, e esses atrasos eles geram prejuízos enormes, absurdos. Então, assim, trabalhar esse ponto de uma maneira racional e de uma maneira tecnológica, eu acho que é super importante. Então, esse é um pouco do trabalho que a gente faz. Fica aqui minha primeira manifestação. Muito obrigado. Obrigado, Romeu. É muito interessante. Esse é o foco que tem que se olhar para os dados, né? Os dados, eles não podem simplesmente existir. Eles têm que ter a função importante. Agora, como os nossos painelistas são completamente disciplinados com relação à questão do tempo, a gente vai ter tempo até de falar mais alguma coisinha. Eu queria fazer agora, para a gente finalizar, uma rodada para todo mundo, pedir que todo mundo traga para a gente quais as perspectivas, olhando para um horizonte aqui de 5, 10 anos, quais as perspectivas estratégicas para o futuro do setor que vocês veem? Nesse universo de 5 a 10 anos. Doutora Margarete, por favor, vamos começar por lá. Olha, um dos grandes desafios em termos de indústria ferroviária que nós precisamos enfrentar, ademais de todo o desafio da transição energética, da adoção de novas tecnologias, tanto no material rodante quanto nas ferrovias, da integração aos espaços urbanos, é o desafio da ciclicidade da demanda. Tá? Esses ciclos com vales bastante proeminentes têm impedido que a indústria nacional do setor ferroviário consiga ter uma mão de obra mais capacitada, porque fica em ciclos de contrata quando tem demanda, demite quando não tem demanda, tá? O material, toda a parte de investimento em CAPEX fica subutilizado, e o que acaba acontecendo é que você muitas vezes não tem a renovação necessária em todos os equipamentos, tá? Então, essa parte de tentar mitigar os vales da produção ferroviária é um grande desafio para a indústria nacional. Então, se vocês olharem as ações que foram colocadas, elas também têm por trás isso. Quando você fala em renovação de frota, em repotencialização, em sandbox,
Tá? Então, com vistas a fazer esse acompanhamento e conjuntamente nós podermos enfrentar esse grande desafio, também está previsto no plano de ação a criação do Observatório Ferroviário Nacional, com mapeamento de toda a produção nacional, inclusive e principalmente identificando gargalos e elos faltantes, que essa que é uma preocupação. Quando você tem essa ciclicidade, você vai desmobilizando a cadeia produtiva. Tá? Então, peças que antes tinha produção no Brasil, agora já não tem mais. Aí, inclusive, os requisitos de conteúdo local para financiamento nos bancos estatais acabam tendo que ser, muitas vezes, flexibilizados. Então, a primeira preocupação é esse observatório, para nós termos um mapeamento completo da produção nacional do setor metroviário e fazermos a identificação dos vazios. E, paralelamente, tornar esse grupo de trabalho permanente para que possamos ir fazendo o acompanhamento. Se as ações estão efetivamente sendo implementadas ou não. Agora, se você me pergunta o que eu espero em 5, 10 anos, eu espero que em 5 a gente tenha conseguido mitigar medianamente esses vales, tá? Porque não tem atividade produtiva que para de pé sem vendas, sem mercado, tá? Porque ninguém produz para deixar no estoque, né? Isso que eu lembro que um ex-chefe meu sempre falava isso para mim, tá? E também nós conseguirmos atingir a liderança nas diferentes trajetórias tecnológicas da transição energética. No painel anterior nós tivemos uma pessoa falando sobre isso. Nós temos já no setor automotivo, nós avançamos bastante na parte de transição energética, de pegada de carbono, de produto e requisitos firmes para a comercialização dos produtos no país, o que inclui também os importados. Então, eu creio que são dois objetivos que não estão aqui claros no plano de ação, mas que estão por trás das ações desenhadas. Obrigada. Muito obrigado. E é aquela palavra mágica que a indústria sempre gosta, que é previsibilidade. Se a gente tem previsibilidade, não importa o tamanho da demanda. Se eu tenho a previsibilidade da demanda, eu consigo construir a estrutura para fazer ela funcionar. Eu fico em dúvida se a previsibilidade é o pedido que eles mais gostam. É verdade. Por favor, Vitor. A previsibilidade gera o pedido. Falando dos próximos 5 a 10 anos, eu acho que o importante falar agora é que nesse segundo ciclo de renovação das concessões está sendo bastante focado na manutenção de via, que é uma coisa que não aconteceu no primeiro ciclo. Como a Dani falou, na primeira leva das concessões o foco foi material rodante. E hoje a gente vê que a manutenção está tendo um protagonismo. E manutenção hoje é segurança, eficiência e continuidade de operação. O trem passando tranquilamente, sem descarrilhar, isso é o resultado de uma boa manutenção. Então, como oportunidade, seria a evangelização de uma manutenção mecanizada, de capacitação de operadores que se mantêm dentro das empresas. Hoje, como a senhora falou, a flutuabilidade gera que a gente precisa aumentar e reduzir cargos, principalmente na área de manutenção. Então, eu vejo isso como uma grande oportunidade. E como você fala, a prioridade hoje para nós, Plácido do Brasil, e como protagonista no setor de manutenção, é a capacitação técnica do nosso time. Hoje a gente precisa e estamos trabalhando para criar uma independência técnica, igual a Dani falou, tropicalizar os nossos conhecimentos e trazer mais conteúdo nacional para as nossas máquinas. Conseguir ter mais autonomia local para poder atender aos nossos clientes. Hoje, a grande maioria das nossas máquinas é fabricada na Áustria. Então, se a gente conseguir trazer mais conteúdo local para fazer o que eu falei, a parte do retrofit, de pegar as frotas mais
vintages e transformá-las em mais novas, e isso gerar com conteúdo nacional e suporte de fomentos com instituições locais, isso pode gerar um ciclo virtuoso para a mecanização de via, para a segurança operacional e para a eficiência da ferrovia. Então, assim, isso é uma oportunidade muito grande e que a gente precisa capturar. Isso é música para o ouvido do Vicente. Daniela, pois não. Obrigada, Alessandro. Bom, para os próximos 5, 10 anos, o que a gente vê um pouco que a Margarete falou um pouquinho, a gente está investindo em tecnologias que vão estar prontas para a transformação de energia. Então, um dos nossos projetos que nós vamos entregar o ano que vem é a nova Evolution, que vai estar pronta para operar com até B25. E, além disso, até foi apresentado hoje aqui no painel, em um dos painéis técnicos, os estudos que a gente está fazendo de viabilidade de projeto de aplicação de uma locomotiva híbrida, que é com motor Evolution e que a gente chama de motor do futuro, preparado para combustíveis alternativos, juntamente com baterias. Essa máquina é uma máquina muito especial, porque a gente hoje, o que a gente faz? A energia, ela é dissipada dentro numa parte da locomotiva. A locomotiva é um gerador ambulante, né? E aí a gente dissipa essa energia. A hora que ela freia, quando dá a frenagem dela, você dissipa essa energia. Ao invés da gente dissipar ela, nós vamos usar essa energia para alimentar um dos motores, ou até 2 motores de tração. Essa é a beleza da tecnologia e da inovação. Além disso, as prioridades nossas vão estar sempre voltadas, né? A gente descarbonizar a matriz energética, logística, com foco em ferrovia, que é o que a gente falou, eu falei um pouco sobre isso aqui. Dar continuidade aos investimentos em automação, digitalização, então a gente fala muito transformar os dados em ação, transformar as ações em eficiência. E, por fim, ressaltando mais uma vez, a nacionalização da inovação. O nosso centro de engenharia, essa é a nossa prioridade, fazer aqui no Brasil, para o Brasil e para o mundo, mais inovação, mais tecnologia, desenvolver novas soluções e desenvolver mais projetos para crescer o setor ferroviário. Muito obrigado. E Romeu, a questão da influência da digitalização da gestão dos ativos, em que prazo você vê que a gente vai estar colocando isso de pé efetivamente, nesse horizonte que a gente está colocando? Alessandro, eu vejo que a gente tem um horizonte aí de, sei lá, uns 5 anos para a gente poder desenvolver isso. Eu queria chamar a atenção para um ponto que são os contratos, as renovações dos contratos de concessão, tanto ferroviários quanto rodoviários, e muitos dos contratos, em geral, eles estão trazendo obrigações de investimento em inovação, tá? Então, eu acho que isso vai ser uma plataforma, né, de impulsionamento do desenvolvimento e da consolidação dessas tecnologias. E principalmente porque, assim, como eu disse, a gente precisa passar por uma transformação digital, a gente precisa consolidar dados, centralizar dados, sistematizar sistemas, entendeu? Porque dentro das empresas a gente tem vários puxadinhos, o cara ainda tem lá a planilhazinha na gaveta e isso é ruim. Então, assim, a gente precisa realmente trabalhar de uma forma que você consiga enxergar tudo de uma maneira centralizada. Então, eu acho que essas iniciativas que estão vindo aí, os planos do governo, essa inserção de obrigações de investimento em inovação nos novos contratos ou nos contratos renovados, eu acho que tudo isso está vindo num momento muito oportuno, e eu acho que tudo isso também vai contribuir para que a gente efetivamente
passe por uma nova era de desenvolvimento, não só de digitalização, mas até de facilidade, como eu disse antes, para o uso da inteligência artificial, entendeu? Porque a inteligência artificial, pelo menos até agora, ela vai lá e consulta dados disponíveis, né? Então, se você não tiver dados disponíveis, não vai sair nada que presta também, não. Então, desculpa a forma de falar, mas a verdade fundamental é mais ou menos por aí. Então, a gente precisa efetivamente caminhar no sentido de consolidar dados, de consolidar essas plataformas, né? De integrar, de fazer as pessoas acreditarem que ter esses dados centralizados e sob controle, ele efetivamente facilita a vida de todo mundo. E, principalmente, também, eu acho que a gente precisa trabalhar muito na questão vou chamar aqui de amigabilidade dos sistemas. Então, a pessoa que está lá fora, que faz uma interface com a concessionária, tá? Ela não tem nenhuma noção de sistema, se é BIM, o que é KMZ, entendeu? Então, essas coisas a gente tem que traduzir num clique, né? Essa que é a verdade. Então, eu acho que a gente tem um caminho bastante grande aí, mas eu acho também que a gente está criando os instrumentos, né? Eu acho que o país está criando os instrumentos adequados para que a gente venha efetivamente aí a poder ter um desenvolvimento e a inovação efetivamente acontecendo. Perfeito. Com tudo que a gente ouviu aqui hoje, uma convicção a gente tem de maneira clara, né? Que a ferrovia do futuro, ela é cada vez mais digital, cada vez mais eficiente, cada vez mais sustentável. Esse é um caminho sem volta, é um caminho que a gente está trilhando sem volta. As falas que a gente teve aqui hoje, elas mostraram que a inovação não é apenas uma possibilidade, ela é uma necessidade e é um caminho real, e ela é uma realidade. Ela está acontecendo, ela está trazendo mais competitividade, mais tecnologia, mais sustentabilidade. Eu queria agradecer profundamente aos painelistas, agradecer a todos aqui que estão com a gente. E como a gente ainda tem um tempinho, posso franquear a palavra se alguém tiver mais alguma intervenção a ser feita, algo a ser colocado. Senão a gente encerra por aqui agradecendo a todos. Romeu, pois não? Eu queria só convidar a todos que a Lid está com um stand ali fora, então amanhã quem tiver um tempinho, por favor, passe lá, a gente terá o maior prazer em receber e aprofundar um pouco mais, mostrando aí o trabalho que a gente está desenvolvendo, tá ok? Muito obrigado. Dona Margarete, por favor. Nós falamos bastante em inovação tecnológica, no material rodante, nas vias, na manutenção de vias, mas eu gostaria de voltar a um ponto que eu mencionei, que é a parte da integração da ferrovia com os espaços, tá? Porque você ainda não vê a ferrovia integrada aos espaços urbanos. Ela fica como que de costas para os espaços urbanos. E eu falo isso porque eu estava de férias minha família é do Sul, e você tem o trem que corta a cidade, os municípios. Então você tem de cima do trem e de baixo do trem, tá? E fica aquele muro dividindo a cidade, sem uma integração dos espaços e com a população. Sabemos que tem a questão de segurança, mas precisamos aumentar a integração, tanto na integração nessa parte lateral com a questão de equipamentos urbanos, quanto as próprias estações, tá? Para tornar o trem mais amigável para a população. Eu acho que isso também é uma inovação. Você pensar em como fazer a integração do trem à vida das pessoas, como já foi no passado. Tá? Então, eu gostaria de chamar essa atenção para pensamentos, para pensar por enquanto. Mas para a gente chegar a tecnologias que possibilitem essa maior integração. Perfeito. E eu acho que nada mais importante para a gente arrematar essa nossa conversa do que essa parte. Isso é inovação. Isso é inovação.
E é um problema sério. Eu costumo dizer que trem é uma coisa que combina muito pouco com gente. E isso precisa mudar. Isso precisa mudar. Tá? Então, agora sim, finalizando, muito obrigado a todos. Agradeço aos painelistas, agradeço a todos que estiveram aqui com a gente e até uma próxima oportunidade.